Olá, passageiros do mundo do sobrenatural. Hoje eu trago para vocês mais um vídeo de caso ufológico aqui no canal. Porém, antes de falar a respeito desse vídeo, convido a todos a darem uma passadinha aqui embaixo na descrição e conhecerem as redes sociais do canal. O blog Passaporte para o Sobrenatural e o Instagram, @milas_freitas. Além disso, já deve ter passado aqui por cima o nosso card do canal de gameplays. Ou seja, para quem gosta de games, vá lá, se inscreva e participe das nossas lives. Então, pessoal, conforme eu falei para vocês, hoje eu lhes trago mais um vídeo de caso ufológico da playlist de ufologia aqui no canal. No vídeo de hoje, traremos a trágica morte de Joaquim Sebastião Gonçalves, que se deu em 1988. Ainda que o laudo pericial traga uma explicação simples, os detalhes macabros pelo estado em que o corpo se encontrava levantaram a hipótese de intervenção extraterrena. Quer saber mais a respeito desse trágico caso? Aguardem após a intro do canal. Até já! Na manhã de 25 de setembro de 1988, um domingo, Joaquim Sebastião Gonçalves, de 53 anos, decidiu tirar o dia para pescar na represa Billings, um grande reservatório de água localizado na zona sul de São Paulo. Ele então tomou um café reforçado e juntou seus itens de pesca. Ele pretendia passar o dia todo na pescaria sozinho e voltaria perto do anoitecer. O local para onde iria não era tão próximo de sua casa, mas já era uma atividade rotineira para ele. Joaquim tomou o ônibus até o Jardim Recanto do Sol, na região do Grajaú, na Grande São Paulo. Chegando ao local, ele pegou uma das trilhas e chegou a um dos braços da represa Billings. Ele então ficou só de cuecas e deixou suas roupas cuidadosamente dobradas no meio da mata. Entrou na água rasa apenas com seus materiais de pescaria. Atravessou os 80 metros que o separavam da outra margem da represa para pescar em uma prainha branca e de pouca vegetação. No dia seguinte, os familiares dariam pela falta de Joaquim, que não retornaria mais para casa vivo. Alguns dias depois, um garoto estava caminhando pelas matas, caçando passarinhos com seu estilingue, quando reparou um grupo de urubus agitados sobre um corpo. Assustado, ele avisou os moradores nas proximidades, que imediatamente acionaram a polícia. Após comparecerem no local, os agentes da 25ª Delegacia de Polícia de Santo Amaro requisitaram auxílio ao Corpo de Bombeiros para a remoção do corpo da represa, com o auxílio de um barco. Eles se depararam com uma cena bastante chocante. O cadáver estava com diversas mutilações, estava sem os olhos, orelhas, lábios, saco escrotal, sem o ânus e aparentemente sem o sistema digestivo. Dado o estado do corpo e a ausência de documentos que o identificassem, ele foi dado como indigente. Semanas depois, a família foi encontrada e o corpo, então, identificado. Os familiares informaram que Joaquim era epilético e chegava a misturar o remédio controlado com bebida alcoólica. Diante disso, as investigações foram encerradas. A conclusão era de que Joaquim, em virtude da mistura de remédios e álcool, teria sofrido um mal súbito e caído no meio da mata. Sem ninguém para socorrê-lo, teria ficado à mercê de ratos e aves de rapina para ser devorado. No entanto, apesar dessa conclusão simples apresentada pela polícia, o laudo do IML trazia informações bastante intrigantes. Segundo o documento, é sugestivo de modus operandi a incisão em partes moles e em orifícios naturais mediante aspiração. Significa dizer que o instrumento mecânico foi enfiado pela barriga e aspirou os órgãos internos. Já a pele e outros tecidos moles foram extraídos com cortes cirúrgicos precisos.
Ainda de acordo com o laudo, aparentemente o corpo apresentava sinais de reações enquanto tudo acontecia. Por conta das cauterizações, não houve sangramento e o exame toxicológico não detectou qualquer traço de álcool ou substância tóxica no cadáver. Ocorre que, à época, talvez por se tratar de pessoa desconhecida, não se aprofundaram no caso e aspectos intrigantes passaram desapercebidos e não foram esclarecidos. Inclusive, erroneamente, ainda informaram que o corpo havia sido localizado na represa Guarapiranga, ficando então conhecido por esse nome, e não a represa Billings. O desfecho do caso não convenceu o perito criminal do governo de São Paulo, Rubens Silvestre Marques, que certo dia comentou sobre o caso com seu primo, o dermatologista Rubens Góes. Góes conhecia a pesquisadora espanhola radicada no Brasil, Encarnación Zapata Garcia, e enviou a ela as fotos do corpo mutilado. Encarnación reconheceu semelhanças entre os ferimentos e os casos de mutilação de animais considerados como de autoria de extraterrestres espalhados pelo mundo. Determinada a descobrir o que aconteceu, ela passou a investigar o caso e ligou para o Dr. José Roberto Cuenca, promotor de justiça do estado de São Paulo, que era o responsável pelo caso. Por meio do Dr. José Cuenca, Encarnación quase conseguiu a exumação do cadáver, já que o corpo já havia sido exumado e transferido para outro cemitério pela família do morto. 2 meses depois, o Dr. José Cuenca conseguiu localizar o processo do caso e o colocou à disposição de Encarnación. Segundo a pesquisadora, o documento revelava que o cadáver foi encontrado em 29 de setembro de 1988 e apresentava várias marcas no corpo devido à ação de urubus. O boletim de ocorrência afirmava que não havia sinais de violência ou de luta. A vítima apresentava características de reação vital, ou seja, a vítima ela estava viva quando foi atacada e teve seus órgãos cortados e removidos. Encarnación analisou fotos do cadáver tirada à época, cujos ferimentos relacionou com marcas deixadas em animais mutilados por alienígenas, que tiveram os lábios, línguas e orelhas cortados e extraídos cirurgicamente, além de ânus, reto e partes moles do corpo, exatamente da mesma maneira que se encontrava o corpo de Joaquim. Bem, pessoal, nesse momento eu não darei certeza se eu postarei as citadas fotos, porque verei se não ficarão muito fortes e chocantes para o vídeo, ainda com edição e borrões. Caso eu não coloque e alguém queira ver, basta pesquisar no Google, porque o objetivo desse vídeo é relatar o caso em si e não chocar as pessoas que assistem ao vídeo. Então, aqui eu fecho os parênteses. No entanto, apesar disso, eu farei uma breve explanada sobre essas fotografias. A primeira foto, a mucosa labial, foi retirada, como em muitos casos de mutilação em animais atribuídas a alienígenas. O corte não foi tão irregular e algumas partes se encontravam enegrecidas. As cavidades oculares estavam vazias e a orelha foi parcialmente removida. Segunda foto. Na segunda foto, há uma incisão na axila direita. A respeito dessas incisões, o laudo de necrópsia afirma que nas regiões axilares direita e esquerda apresentavam-se perfurações circulares com diâmetro de 4 centímetros, com margens uniformes, apresentando reação vital e esvaziamento das partes moles. O laudo afirma que as perfurações foram realizadas com instrumentos cortantes e os músculos do peito estavam soltos no subcutâneo. Há também a presença de pouco sangue escorrido das perfurações. Na terceira foto, há uma incisão elíptica de 3 por 1,5 centímetros próximos à virilha. Houve a remoção da bolsa escrotal, sendo que o pênis ficou estirado para fora. O abdômen estava murcho, indicando a ausência de órgãos internos. Na região do umbigo, há uma incisão enegrecida. Segundo a Encarnación, o laudo afirma que a vítima sofreu esvaziamento da região cervical, do tórax, regiões axilares direita e esquerda, abdômen, pequena bacia, virilha e etc., com remoção de partes moles, remoção da musculatura intercostal a nível de 2º, 3º, 4º e 5º espaços intercostais esquerdos,
Na cavidade abdominal e pequena bacia, há ausência de órgãos, com a remoção de todas as vísceras abdominais, evidenciando-se a retirada de órgãos com reação vital. A causa mortis foi hemorragia e múltiplos traumatismos, dado as cauterizações. Não houve perda de sangue e o laudo químico toxicológico no sangue não revelou traços de qualquer substância alcoólica ou tóxica. Em setembro de 1993, a revista UFO 25 publicou o artigo Caso Guarapiranga. Será esta a temida sequência de mutilações de animais? De Encarnación Zapata Garcia. No artigo, ela escrevia sobre um homem que havia sido encontrado com estranhas marcas de mutilação em seu corpo, semelhantes àquelas encontradas em caso de mutilações em animais em todo o mundo, atribuídas a ataques alienígenas. No artigo da revista, ela dizia: dentro do padrão das mutilações de animais, o corpo de Guarapiranga não apresentava sinais de ter sofrido a ação de predadores, que nunca se aproximam de carcaças tratadas por alienígenas. Igualmente, fica descartada de antemão qualquer hipótese que envolva animais predadores. Tudo indica que os urubus mencionados pelo delegado de plantão apenas sobrevoaram o corpo sem atacá-lo, a exemplo do que acontece nos casos de mutilação por ETs. De forma alguma poderiam ter sido eles, ou quaisquer outros predadores de carniça, os causadores dos cortes pela precisão exemplar com que foram ministrados. Por outro lado, se um homem tivesse sido vítima de assassinato comum, seus restos com certeza estariam destroçados pela ação dos urubus e outros carniceiros, que neste caso permaneceram à distância. Isso é muito significativo, pois de lugares onde há pouso de UFOs e aparecimentos de ETs, animal nenhum se aproxima até vários meses ou anos após o ocorrido. E no caso das mutilações de animais, as carcaças podem ser encontradas sem sinais de depredação ou mesmo de apodrecimento após vários dias. Coincidências? Duvido. No parecer dos diversos médicos que avaliaram este caso, ainda pairam muitas dúvidas quanto ao tipo de manchas de estranha coloração que circundavam os ferimentos. Quanto à ação de animais sugerida na carta, creio que as hipóteses de pássaros ou roedores não explicariam o tipo de cortes aqui apresentados. No que diz respeito à primeira pergunta, os legistas foram unânimes. Desconhecemos máquina com tal capacidade. Responderam ao delegado da equipe F. Por fim, em resposta à quarta pergunta, declararam: sim, existem vários casos semelhantes. Isso é simplesmente estarrecedor. Fecha as aspas. O caso também foi noticiado no jornal Notícias Populares de 27 de abril de 1997, no Diário Popular de 20 de julho de 1997 e na revista Extra do mês de agosto de 97. Em 15 de outubro de 1997, no programa do Ratinho, o pesquisador e jornalista Saulo Gomes, que também investigou o caso Guarapiranga, anunciou com exclusividade para todo o Brasil o equívoco quanto à localização do intrigante caso, o qual havia ocorrido na represa Billings e não na Guarapiranga. Passados 9 anos da primeira publicação da revista UFO, houve uma nova publicação a respeito do caso em julho de 2002, na revista UFO número 80, a qual trouxe um novo artigo sobre o caso, escrito por Claudeir Covo, o co-editor da revista. Segundo ele, a vítima do polêmico incidente não contou com a ajuda de ETs, mas de uma bela dose de gardenal com bebida alcoólica para que caísse morto, e os predadores fizessem o resto. Sem ninguém para socorrê-lo, o corpo ficou à mercê dos ratos e urubus por cerca de 24 horas. E como não tinha qualquer reação, acabou sendo atacado vivo e devorado parcialmente pelos animais predadores. Foi então a ação de urubus e ratos? Segundo o perito criminal Eduardo Roberto Alcântara de Calmo, ele é taxativo ao narrar o depoimento do sargento Guedes do Corpo de Bombeiros. Abre aspas. Disse que, ao chegar para resgatar o corpo, este estava desnudo, apenas trajando cuecas de malha, e que sobre o corpo havia cerca de 20 urubus, aves reconhecidamente necrófagas. Fecha aspas. O perito Eduardo Del Campo afirmou ainda ter observado um grande número de animais e insetos necrófagos no local,
principalmente pequenos roedores e urubus, que atacam primeiramente as partes moles e pregas naturais, pela facilidade de ataque, ou aquelas onde o odor é mais intenso, pela atração que exercem nesses animais, como pálpebras, olhos, orelhas, nariz, lábios, bolsa escrotal, ânus, cicatriz umbilical, pregas interdigitais e axilas. Logo, conclui-se que nada houve de ataque extraterrestre, mas sim de animais. Outras estranhas ocorrências também foram levadas para a casuística ufológica sem uma pesquisa mais aprofundada. Caso Olívio Correia. Um desses casos envolveu o agricultor Olívio Correia, de Estância Velha, Rio Grande do Sul, que tinha problemas mentais. Em julho de 1995, Olívio bebeu muito e, ao retornar para casa, desmaiou no meio da mata. Talvez tenha entrado em coma alcoólico. Ele estava sem os 2 lobos oculares. A própria polícia investigou a possibilidade do agricultor ter sido atacado por urubus, por alguma quadrilha de roubo de órgãos ou mesmo ter sido vítima de ritual de magia negra. A polêmica ficou ainda maior quando o IML de Porto Alegre concluiu o laudo, informando que os olhos foram retirados cirurgicamente, o que foi desmentido posteriormente pelo Dr. Becker, presidente do Conselho Regional de Medicina local. Assim, alguns jornalistas acabaram publicando que ETs haviam roubado os globos oculares de Olívio. Um ano depois, o inquérito policial concluiu que os olhos do agricultor tinham sido arrancados por predadores naturais. Caso Alzira Maria de Jesus. Outro fato semelhante envolveu Alzira Maria de Jesus. Em 24 de junho de 1999, na cidade de Santa Isabel, relativamente próxima a São Paulo, ela foi encontrada morta na cama, sem o rosto. Autores disseram que a pele, o nariz, a língua, os olhos e a orelha esquerda tinham sido retirados com precisão cirúrgica. Os 2 médicos legistas do IML, que assinaram o laudo 473/99, afirmaram que Alzira faleceu devido a uma pneumonia bilateral e a um choque séptico. Sua face, segundo eles, teria sido desfigurada por roedores. Então, pessoal, qual a conclusão de vocês para este caso? Seria mais um caso ufológico? Na minha opinião, acredito que não seja, apesar do que alguns pontos me deixem bastante intrigadas quando da pesquisa a respeito do tema. Esses pontos seriam as supostas informações constantes no laudo. Primeiro, orifícios simétricos de 2 centímetros. Um animal poderia fazer um furo simétrico em sua presa? Segundo, os órgãos foram retirados mediante aspiração. Algum instrumento mecânico foi enfiado pela barriga e aspirou os órgãos internos da vítima. Terceiro, o exame toxicológico também não detectou no corpo qualquer traço de álcool ou substância tóxica. Trouxeram ainda a informação de que tudo se deu na represa do Guarapiranga, ao invés da represa Billings. Na realidade, eu não cheguei durante a pesquisa a ver a imagem do laudo, mas apenas as informações que dizem constar no laudo, motivo pelo qual deixo a dúvida no ar, inclusive desse conteúdo, desse laudo. Ainda que para mim, balance que pese mais do que o que aconteceu foram ataques de animais. Mas, quero saber a opinião de vocês, deixem aqui nos comentários o que vocês acham a respeito desse caso de Guarapiranga, ou melhor, caso da represa Billings. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo de caso ufológico, se bem que eu coloco ufológico, entre aspas, porque, como eu falei, esse laudo, eu não sei se essas informações realmente são verídicas, que estavam ali no laudo mesmo, porque não existe foto do laudo, só existem essas informações que constavam no laudo. Então, não sei se realmente era isso que estava lá. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, dê um like. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com seus amigos, porque assim também ajuda o canal. Se é a sua primeira vez aqui no canal, você chegou a partir desse vídeo e gostou, inscreva-se aqui embaixo e ative o sino de notificações para ficar sabendo a respeito dos próximos vídeos. Porque além desse vídeo de ufologia, que é um caso ufológico, há uma playlist de mistérios, lados sobre dos games, lendas, turismo sinistro, Brasil assombrado e muitas outras. E há 2 playlists em que há a participação de vocês, a participação dos inscritos.
uma de experiência sobrenatural e outra de foto ou fotografia fantasma. Ou seja, se você vivenciou uma experiência sobrenatural e queira compartilhar aqui no canal, vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição e você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto experiência sobrenatural. Ou então você pode encaminhar via áudio no WhatsApp que eu vou deixar aqui embaixo e na descrição. Apenas peço que se identifique e diga a sua localidade para que eu entre em contato. E se você tem uma foto, fotografia fantasma, ufológica inexplicável e também queira compartilhar aqui no canal, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição. Você pode me encaminhar seu e-mail com o assunto foto ou fotografia fantasma, para que eu faça um vídeo e compartilhe aqui com todos. Então, muito obrigada por assistir e até o próximo vídeo de ufologia aqui no canal. Beijo, tchau!